A mensagem no celular piscou como uma facada digital. Pai, vendi o carro e a casa, já está tudo resolvido. Amanhã o senhor vai pro abrigo, tá? As palavras de Rodrigo, meu filho de 43 anos, flutuavam na tela do meu celular velho, aquele mesmo que ele tinha me dado de presente quando comprou um novo para si mesmo. Presente, ele disse. Agora, eu entendia que era só para me manter acessível quando precisasse resolver as coisas do velho. Sentei na poltrona gasta da sala, aquela mesma onde passei tantas noites embalando Rodrigo quando era bebê e tinha cólicas. Meus dedos, agora enrugados e com manchas da idade, tremiam sobre a tela. 68 anos de vida, 44 como pai, e agora meu próprio filho decidia meu destino como quem escolhe o que pedir no delivery. O sol da tarde entrava pelas frestas da cortina, iluminando as fotos na parede. Rodrigo na formatura, Rodrigo no casamento, Rodrigo com a esposa Vanessa e os gêmeos, todas em porta-retratos que eu mesmo havia comprado, em molduras que eu mesmo havia pendurado. Na mesa de centro, o controle remoto da TV que quase nunca ligo. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo relógio de parede, presente do meu pai quando me formei engenheiro. Um título que abandonei quando a construtora faliu e precisei virar motorista para sustentar a família. Minha respiração ficou pesada, como se meu peito carregasse concreto. Um formigamento estranho subia pelos braços, enquanto uma pressão na nuca parecia querer me empurrar para baixo. O gosto amargo na boca misturava-se com uma vontade de gritar que ficou presa na garganta. Homens da minha geração não gritam, não choram. Homens da minha geração engolem em seco e seguem em frente. Olhei para minhas mãos, calejadas, marcadas por décadas dirigindo aquele táxi que paguei em 60 prestações para garantir o futuro da família. As mesmas mãos que trocaram fraldas, que seguraram febres noturnas, que assinaram carnês de escola particular, que apertaram os parafusos da primeira bicicleta. As mesmas mãos que agora, segundo meu filho, não serviam mais para nada além de serem depositadas num asilo qualquer. O celular vibrou novamente. Pai, viu a mensagem? Preciso da sua confirmação para finalizar a papelada. A pressão no peito aumentou, mas algo diferente também começou a crescer. Uma sensação que há muito tempo eu não sentia. Uma clareza que surgiu como o sol depois de uma tempestade. Não era raiva, não era tristeza. Era dignidade. Li, respirei fundo e respondi. Tudo bem, filho, mas antes de ir, dá uma olhada na escritura. Coloquei o celular sobre a mesa. 5 minutos depois, ele me ligou chorando, sem conseguir dizer uma palavra. Quantos pais por aí estão sentados agora mesmo em suas poltronas gastas, lendo mensagens de filhos que os tratam como um fardo a ser resolvido? Quantos homens que construíram vidas inteiras estão sendo descartados como peças obsoletas de uma máquina familiar que não os valoriza mais? Se você já sentiu que uma vida inteira de trabalho como pai valia menos que um capricho momentâneo do seu filho, fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois daquela tarde me ensinou que um homem só perde sua dignidade quando aceita ser tratado como banco, não como pai. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Tem muito pai por aí que precisa ouvir isso. Antes de continuar, se você gosta de relatos reais como esse, de histórias que mostram que nunca é tarde para um homem recuperar seu valor, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui eu não conto histórias de vítimas, eu conto histórias de homens que decidiram reagir. Meu nome é Alberto Mendes, tenho 68 anos, e por mais de 3 décadas fui motorista de táxi em São Paulo. Antes disso fui engenheiro civil, formado com sacrifício na Federal, filho de um pedreiro e uma costureira que nunca tiveram chance de estudar. Sou viúvo há 12 anos, quando Regina nos deixou após uma batalha contra o câncer. Tenho 2 filhos. Rodrigo, de 43 anos, casado com Vanessa, pai dos gêmeos Lucas e Mateus, de 14 anos. E Patrícia, de 40 anos, que mora em Portugal há uma década e visita quando pode. Desde cedo,
Aprendi que um homem vale pelo suor do seu trabalho e pela família que constrói. Meu pai me ensinou isso entre uma obra e outra, voltando para casa com cal nos dedos e dignidade no olhar. Quando me formei engenheiro, parecia que tinha realizado o sonho dele. Quando a construtora onde eu trabalhava faliu, durante a crise dos anos 90, senti que tinha falhado. Rodrigo tinha 12 anos na época, Patrícia 9. Regina trabalhava como secretária, mas o salário dela mal cobria a escola das crianças. Vendi o que pude, inclusive meus livros de engenharia. Comprei um táxi e passei a trabalhar 14, às vezes 16 horas por dia. Saía de casa às 5 da manhã e voltava perto da meia-noite. Perdia aniversários, festas escolares, finais de semana. Regina me guardava um prato de comida, os meninos já dormiam. No domingo, meu único dia de folga, dormia até tarde recuperando o cansaço da semana. Mas valeu a pena. Rodrigo entrou na faculdade particular de administração. Patrícia seguiu para a publicidade. Consegui manter o apartamento financiado, comprei um carro para a família, ajudei no casamento de Rodrigo. Quando Regina adoeceu, vendi o carro para pagar tratamentos que o plano não cobria. Dobrei a carga de trabalho para comprar os remédios importados que davam a ela mais alguns meses de vida. Depois que ela se foi, a casa ficou grande demais. O silêncio pesava. Patrícia já estava em Portugal com bolsa para mestrado. Rodrigo, casado há 3 anos, vinha nos domingos com Vanessa e me convidava para almoçar. Eram tempos bons. Eu brincava com os gêmeos quando nasceram, comprava presentes, guardava dinheiro para o futuro deles. Nos primeiros anos como avô, ainda tinha energia. Levava os meninos ao parque, ensinava pequenos concertos, contava histórias da minha infância. Rodrigo parecia orgulhoso quando me apresentava aos amigos. Esse é meu pai. Criou a gente sozinho depois que minha mãe morreu. A frase não era totalmente verdade. Regina morreu quando eles já eram adultos, mas eu deixava passar. Era bom ser valorizado. Foi aos poucos que as coisas começaram a mudar. Primeiro, os almoços de domingo se tornaram mensais. Depois, apenas em datas especiais. Os telefonemas, que eram diários, viraram semanais, quinzenais, até se tornarem raros. Tá ocupado, pai, o trabalho tá puxado. Eu entendia. Ou achava que entendia. Quando me aproximei dos 65 anos, o cansaço do táxi pesava mais. Minhas costas doíam, tinha começado a ter problemas na próstata, a pressão às vezes subia. O médico do posto recomendou que eu diminuísse o ritmo. Foi quando tive a conversa com Rodrigo. Filho, tô pensando em vender o táxi, já tá pago, dá um dinheiro bom. Com a aposentadoria e mais esse extra, consigo me virar. Ele pareceu animado. Ótima ideia, pai. Na verdade, eu e a Vanessa estávamos pensando, a casa é grande demais para o senhor sozinho. Por que não vende também? Pode morar com a gente por um tempo, depois a gente vê um lugar menor, mais adequado para a sua idade. Tem silêncios de pai que pesam mais que gritos. Naquele momento, engoli em seco e concordei. Os primeiros sinais estavam lá, brilhando como semáforos vermelhos que eu insistia em atravessar. Quando vendi o táxi e Rodrigo se ofereceu para guardar o dinheiro para mim, investir melhor, eu deveria ter percebido. Quando sugeriu que eu vendesse a casa enquanto o mercado está bom e que morasse temporariamente com eles. Até encontrar um lugar adequado, deveria ter notado o brilho diferente no olhar dele. Pai, seu dinheiro parado na poupança é desperdício. Deixa que eu aplico para você. Trabalho com isso. Entreguei o cheque da venda do táxi, R$85 mil. Uma vida inteira de trabalho condensada em um papel retangular. Vou precisar de uns 10 mil para comprar um computador novo, pai. Depois te devolvo, tá? É que o meu quebrou e tem uns projetos urgentes. Um mês depois. Pai, a Vanessa tá querendo trocar de carro. O senhor não se importa se a gente usar uma parte daquele dinheiro como entrada, né? Depois reponho tudo. Eles nunca devolviam. E eu nunca cobrava. Os empréstimos foram ficando mais frequentes, as devoluções mais raras. Rodrigo falava do dinheiro como se fosse nosso patrimônio familiar, não o suor de décadas do meu trabalho. Depois que vendi a casa,
Por insistência dele, o valor foi depositado em uma conta conjunta, para facilitar a administração, pai. Facilitar para quem? A mudança para a casa deles veio com regras não verbalizadas. Meu quarto era o menor, no final do corredor, ao lado da área de serviço. O barulho da máquina de lavar me acordava cedo. A empregada precisa começar o trabalho, pai, o senhor não se importa, né? Meus horários de banho eram limitados. Pai, o senhor poderia tomar banho depois das 10 horas? É que os meninos precisam se arrumar para a escola. Meus programas de TV eram constantemente alterados. Pai, os meninos querem ver o jogo. O senhor pode ir para o quarto assistir na sua TV pequena? Foi depois do casamento de Patrícia em Portugal, quando voltamos da viagem, que notei a mudança mais drástica. Vanessa começou a me olhar como um intruso. Meu quarto tinha sido reorganizado na minha ausência. Achamos melhor guardar algumas coisas suas no depósito, pai. O quarto estava muito cheio. Meus livros, minhas ferramentas, as fotos antigas com Regina, tudo estava em caixas de papelão empilhadas na garagem. Quando reclamei, Vanessa foi direta. Alberto, o senhor tem que entender que esta é a nossa casa. Estamos te fazendo um favor. Rodrigo, ao lado dela, apenas assentiu em silêncio. Meu filho, que eu carreguei nas costas quando criança, agora não conseguia me carregar nem em palavras. Em nome da paz familiar, engoli a humilhação. Passei a ficar mais tempo fora de casa, caminhando pelo bairro, sentado na praça, conversando com outros idosos que, como eu, pareciam sobrar no roteiro das próprias famílias. Filho é assim mesmo, dizia seu Antônio, 73 anos, que morava com a filha. Depois que crescem, a gente vira estorvo. Eu não queria acreditar nisso. Ainda via Rodrigo como aquele menino que corria para meus braços quando eu chegava do trabalho. Mas cada dia ficava mais difícil manter essa imagem. Numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café, ouvi Vanessa falando com a mãe ao telefone na varanda. É complicado, mãe. O pai do Rodrigo não tem noção. Fica pela casa o dia todo, quer conversar o tempo todo, conta as mesmas histórias. Os meninos já nem têm paciência. E ele gasta uma fortuna com remédios. Ainda bem que o dinheiro da venda da casa está cobrindo, porque do contrário... A xícara tremeu em minhas mãos. Um nó formou-se na minha garganta enquanto o café esfriava. Assim como esfriava minha ilusão de ainda fazer parte daquela família. Quantos pais se tornam hóspedes indesejados nas casas que ajudaram a construir com o suor do próprio trabalho? O controle sobre o dinheiro da venda da minha casa foi ficando cada vez mais distante. Rodrigo criou 1000 justificativas para usar aquele valor. Reforma na cozinha, viagem para Disney com os gêmeos, carro novo para Vanessa, investimento num negócio garantido de um amigo. Quando eu perguntava sobre as finanças, a resposta era sempre evasiva. Pai, relaxa, tá tudo sob controle. Eu entendo disso. Confie em mim. Aos poucos, minha mesada, sim, eu recebia uma mesada do meu próprio dinheiro, foi diminuindo. Este mês tivemos muitos gastos extras, pai. Dá para segurar um pouco? Passei a ter que pedir dinheiro para comprar meus remédios, para cortar o cabelo, para comprar um presente para os netos. A humilhação era constante. De novo remédio, pai. Não tem como o médico receitar genérico. Tá muito caro manter seus medicamentos. Isso vindo do homem que acabara de comprar um relógio de 10 mil reais. Em uma manhã, precisei de dinheiro para uma consulta médica que não podia esperar. Uma dor no peito que me assustou. Rodrigo não atendia ao telefone. Vanessa me olhou impaciente. Alberto, não dá para esperar o Rodrigo chegar. Eu não tenho acesso às contas. Mas é uma emergência, Vanessa. Estou com dor. Ela revirou os olhos, pegou a carteira e me entregou 50 reais como quem joga comida para um animal de rua. Só tenho isso, e guarda a nota fiscal para prestarmos contas ao Rodrigo depois. Voltei da consulta com o diagnóstico de uma angina. O médico receitou novos medicamentos caros. Quando mostrei a receita para meu filho à noite, ele suspirou profundamente. Pai, será que o senhor não está exagerando um pouco? Já viu o preço desses remédios? O custo da minha saúde parecia incomodar mais que o estado dela.
Naquela noite, deitado no meu quarto pequeno, olhando para o teto, senti uma solidão que nenhum homem deveria sentir dentro da casa do próprio filho. Era uma solidão que pesava no peito mais que a angina. Homens da minha geração foram criados para não demonstrar fraqueza, para não pedir ajuda. Fomos ensinados que o valor de um homem está na sua capacidade de prover, de resolver, de aguentar em silêncio. Quando a idade nos tira essa capacidade, o que sobra? Quando o corpo não aguenta mais o trabalho pesado e os filhos não reconhecem o sacrifício feito, o que resta de um homem? Minha saúde começou a deteriorar. A pressão subia com frequência. Comecei a ter insônia. Perdi peso. O médico do posto perguntou se eu estava passando por algum estresse. Engoli o choro e menti, dizendo que estava tudo bem. Homens não choram. Homens não reclamam. Homens aguentam. Uma tarde, ouvi sem querer uma conversa entre Rodrigo e Vanessa no quarto deles. A gente precisa resolver a situação do seu pai, Rodrigo. Não dá mais. Ele está ficando mais dependente a cada dia. O que você sugere? Asilo é caro. Tem aquele abrigo municipal. Dizem que é limpo, o SUS cobre os remédios básicos. Ele não vai querer ir. E quem disse que ele precisa querer? O dinheiro da casa já está quase no fim mesmo. Ele não vai ter escolha. Aquela frase, ele não vai ter escolha, ecoou na minha cabeça por dias. O formigamento no braço esquerdo voltou mais forte naquela noite. A dor no peito, agora constante. Mas a dor maior não era física. No dia seguinte, no café da manhã, Rodrigo me abordou com uma falsa casualidade. Pai, eu e Vanessa estamos pensando em fazer uma reforma aqui em casa. Seu quarto talvez precise virar um escritório para mim, já que estou trabalhando mais em casa. E onde eu ficaria? Ele evitou meu olhar. Tem um lugar muito bom que encontramos, uma casa de repouso, com pessoas da sua idade, atividades, um asilo. Não é um asilo, pai. É uma comunidade sênior. A dor no peito aumentou. E quanto custa essa comunidade? Não se preocupe com isso. Usaremos o que sobrou do dinheiro da sua casa. E quanto sobrou, Rodrigo? Daqueles 450 mil, quanto ainda resta? Ele hesitou. Uns 70 mil, talvez. Tivemos muitos gastos, pai. A reforma da cozinha, o colégio dos meninos. 70 mil, de quase R$500 mil. Em menos de 2 anos. Esse dinheiro daria para quanto tempo nesse lugar? Uns 2 anos, talvez. Depois a gente vê. Depois a gente vê. A frase que resume como muitos filhos tratam o futuro dos pais idosos. Naquela noite, sozinho no meu quarto, encarando o teto, me perguntei, quando foi que me tornei invisível para meu próprio filho? Em que momento deixei de ser o pai que ele admirava para me tornar um fardo a ser resolvido, um problema a ser administrado? Tem dores que um homem engole por anos, até que um dia a garganta não aguenta mais. Foi numa quinta-feira comum que algo quebrou dentro de mim. Não foi um grande evento, uma briga feia, uma ofensa imperdoável. Foi algo pequeno, como a gota d'água que faz transbordar um copo que vem sendo enchido há anos. Estava sentado na sala, folheando um jornal velho. Os gêmeos tinham amigos em casa, jogando videogame. O barulho era ensurdecedor, mas eu não reclamava. Tinha aprendido que reclamar só me tornava mais indesejado. Um dos amigos dos meninos me viu e perguntou, quem é o velho? Lucas respondeu sem tirar os olhos da tela. É só o meu avô. Ignora ele. Só o meu avô. Ignora ele. 4 palavras simples que carregavam o peso de toda a minha existência, reduzida a um detalhe inconveniente, algo a ser descartado da atenção, como um móvel antigo que ninguém usa mais. Naquele momento, algo se quebrou e algo se reconstruiu dentro de mim. Uma clareza que há muito não sentia tomou conta dos meus pensamentos. Eu não era só o avô, eu era Alberto Mendes, engenheiro, taxista, homem, pai, e merecia mais que ser ignorado no canto de uma sala. Levantei-me em silêncio e fui para o quarto. Olhei no espelho pela primeira vez em meses. Realmente olhei. Os cabelos brancos desgrenhados, a barba por fazer,
as roupas velhas e largas. Não reconheci o homem que me encarava de volta. Onde estava aquele Alberto que dirigia 16 horas por dia sem reclamar? Onde estava o homem que Regina olhava com admiração quando chegava em casa? A clareza veio em ondas. Primeiro, a compreensão de que meu filho e sua esposa estavam, sistematicamente, me apagando da existência. Depois, a certeza de que eu estava permitindo isso acontecer. Por último, a convicção de que ainda havia tempo para mudar essa história. Esperei todos dormirem naquela noite. Depois, silenciosamente, abri a gaveta onde guardava os poucos documentos que ainda controlava. Meu RG. Antigo, a certidão de óbito de Regina, algumas fotos antigas, o cartão do banco onde recebia a aposentadoria, conta que Rodrigo ainda não tinha conseguido acessar, pois exigia minha presença física. Entre os papéis, achei algo que tinha quase esquecido, uma escritura. Não da casa que vendi, mas de um pequeno terreno nos arredores da cidade. Um pedaço de terra que comprei anos atrás, quando ainda trabalhava como taxista, pagando aos poucos com o que sobrava no final do mês. Era meu plano B. Algo que nem Regina sabia. Um segredo que guardei para mim, pensando num futuro que nunca cheguei a planejar completamente. Olhei para aquele papel amarelado e sorri pela primeira vez em meses. Ali estava minha saída. Ali estava minha dignidade esperando para ser resgatada. Na manhã seguinte, enquanto todos saíam para trabalho e escola, peguei um ônibus até o centro da cidade. No banco, a atendente me olhou com surpresa, quando pedi para verificar o saldo da minha aposentadoria. Senhor Mendes, o senhor tem quase 24 mil reais acumulados nesta conta. Não faz saques há quase 2 anos. Minha aposentadoria, depositada todo mês e esquecida por mim, que vivia de mesadas do meu próprio dinheiro da venda da casa. Quero sacar 5 mil hoje, por favor. Com o dinheiro no bolso, segui para um escritório de advocacia que tinha visto no caminho. Não tinha hora marcada, mas tive sorte. Uma advogada jovem, doutora Mariana, me recebeu entre compromissos. No que posso ajudar, senhor? Contei minha história. Falei da venda da casa, do dinheiro controlado pelo meu filho, dos planos para o asilo, do terreno que ninguém sabia que eu tinha. Enquanto falava, via os olhos dela se arregalarem em alguns momentos, se estreitarem em outros. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Senhor Mendes, o que seu filho fez é extremamente problemático do ponto de vista legal. O senhor tem direito a esse dinheiro. Podemos entrar com medidas judiciais para recuperá-lo. Não quero processar meu filho, doutora. Só quero recuperar minha vida. Entendo, nesse caso temos outras opções. Saí do escritório 2 horas depois com um plano concreto e a primeira sensação de controle em anos. Nos dias seguintes, discretamente, coloquei o plano em ação. Primeiro, uma visita ao cartório para atualizar a documentação do terreno e verificar seu valor atual. Para minha surpresa, a área tinha valorizado consideravelmente. O avaliador estimou entre 180 e 220 mil reais. Depois, uma ida a uma imobiliária específica, recomendada pela doutora Mariana. Coloquei o terreno à venda, mas com uma condição: o processo deveria ser sigiloso. Em seguida, visitas discretas a pequenos apartamentos para aluguel em um bairro tranquilo, longe da casa de Rodrigo. Encontrei um que cabia no meu orçamento. Um quarto, sala, cozinha e banheiro. Simples, mas digno. Assinei o contrato usando parte dos 5 mil que havia sacado. Entre uma saída e outra, mantinha a aparência de normalidade em casa. Não reagia às provocações de Vanessa. Não questionava Rodrigo sobre o dinheiro. Deixava que pensassem que eu estava conformado, derrotado, pronto para aceitar qualquer destino que eles escolhessem para mim. À noite, sozinho no quarto, fazia listas. Roupas para levar, documentos importantes, objetos pessoais de valor sentimental. Planejava cada detalhe da minha saída, cada passo da minha libertação. 3 semanas depois, recebi a notícia. O terreno tinha sido vendido por 205 mil reais.
O dinheiro estava depositado em uma nova conta, aberta com a ajuda da doutora Mariana, que Rodrigo desconhecia completamente. Faltava apenas o momento certo para agir, e ele veio mais rápido do que eu esperava. Numa sexta-feira, Rodrigo chegou em casa com um papel na mão e uma expressão que tentava ser solidária, mas não escondia o alívio. Pai, conseguimos uma vaga naquela casa de repouso que falei. É para a semana que vem. Já está tudo acertado. Que bom, filho. E quanto vai custar? Não se preocupe com isso. Usaremos o que resta do seu dinheiro. Depois vemos como fazer. E vocês já venderam a casa e o carro, como disse na mensagem? Ele pareceu confuso. Que mensagem? Mostrei o celular com a mensagem fabricada por mim mesmo. Essa que você me mandou hoje cedo. Ele leu visivelmente perplexo. Pai, eu não mandei isso. Deve ser algum engano. É mesmo? Bom, de qualquer forma, você já vendeu minha casa de verdade há 2 anos, então não seria novidade. O clima na sala ficou tenso. Rodrigo parecia desconfortável, sem saber como reagir. Enfim, continuei mantendo a calma, acho que antes de ir para esse asilo, você deveria dar uma olhada nessa escritura. Entreguei a ele uma pasta com os documentos do terreno, agora com o contrato de venda anexado. Rodrigo abriu lentamente, seus olhos percorrendo os papéis com crescente confusão. Que terreno é esse? E esse valor? É um terreno que comprei há muitos anos, filho. Meu plano B, que acabo de vender por R$205 mil. A cor sumiu do rosto dele. Mas por que nunca falou disso? Pelo mesmo motivo que você nunca me falou para onde foi o dinheiro da minha casa, imagino. 5 minutos depois, como planejado, o telefone dele tocou. Era a doutora Mariana, seguindo o roteiro que combinamos. Alô, sim, sou filho dele, sim, como? Não, deve haver algum engano. Ele não pode... O quê? Quando desligou, estava pálido. Pai, quem é essa advogada? Ela disse que o senhor comprou um apartamento e que está se mudando amanhã. Levantei-me calmamente da poltrona. Não comprei, Rodrigo, aluguei. O dinheiro da venda do terreno está seguro, em uma conta que só eu acesso. E sim, estou me mudando amanhã. Mas, pai, o asilo... Nós já pagamos a entrada. Que pena. Talvez possam usar o escritório que fariam no meu quarto para guardar o recibo. Naquela noite, ele me ligou chorando, sem conseguir dizer uma palavra. O mesmo homem que carregou o filho nos ombros um dia se vê sem chão para pisar. Mas às vezes, esse chão pode ser reconstruído, tijolo por tijolo, com a argamassa da dignidade recuperada. Na manhã seguinte, um táxi aguardava na porta. Não era muito o que eu levaria. 2 malas com roupas, uma caixa com documentos, alguns porta-retratos, o relógio que herdei do meu pai. O motorista me ajudou a colocar tudo no porta-malas enquanto Rodrigo, ainda de pijama, observava da porta com uma expressão que misturava choque e desespero. Pai, vamos conversar. Não precisa ser assim. 2 anos, Rodrigo. 2 anos. Para conversarmos. Agora não é mais tempo de conversa. Vanessa apareceu ao lado dele, o rosto contraído em uma expressão de incredulidade. Alberto, o senhor não pode simplesmente ir embora. E os seus remédios? Quem vai cuidar do senhor? Os mesmos que cuidaram nos últimos 68 anos, Vanessa. Eu mesmo. Os gêmeos apareceram na porta, sonolentos, tentando entender o que acontecia. Vô, você vai viajar? Lucas perguntou. Sim, estou indo para minha nova casa. Mas e as nossas partidas de xadrez? Mateus, sempre mais sensível, parecia genuinamente triste. Vocês podem me visitar quando quiserem. Vou deixar o endereço com seu pai. Entrei no táxi sem olhar para trás. Enquanto nos afastávamos, vi pelo retrovisor Rodrigo correndo alguns metros atrás do carro, antes de parar no meio da rua, visivelmente transtornado. As primeiras 24 horas no meu novo apartamento foram estranhas. O silêncio era diferente. Não era mais o silêncio de quem é ignorado, mas o de quem escolheu a própria companhia. As paredes brancas e nuas pareciam me encarar, esperando que eu as preenchesse com algo novo.
Sentei-me na pequena poltrona que havia comprado, olhando para o espaço vazio. Era pouco, mas era meu. No segundo dia, os telefonemas começaram. Rodrigo, insistentemente. 10, 15, 20 chamadas. Deixei todas irem para a caixa postal. As mensagens variavam do desespero à raiva, passando pela barganha. Pai, por favor, atende. Estamos preocupados. Isso não é justo. Não depois de tudo que fizemos. Por você. Os meninos estão perguntando por você. Pelo menos ligue para eles. Não pode fazer isso conosco. Somos sua família. No terceiro dia, recebi a visita que esperava. Vanessa, sozinha, bateu na porta do meu apartamento. Seu rosto, normalmente controlado, mostrava sinais de quem não dormira bem. Alberto, precisamos conversar. Convidei-a para entrar e sentei-me calmamente na poltrona, enquanto ela permanecia de pé, inquieta. O que você quer, Vanessa? Queremos que você volte para... casa. Qual casa? A minha foi vendida. Ela respirou fundo, tentando manter o controle. Nossa casa. A sua também. Nunca foi minha casa. Era o lugar onde eu dormia enquanto esperava ser enviado para um asilo. Isso não é justo. Nós estávamos tentando encontrar uma solução. Uma solução para que problema, exatamente? O problema de ter um velho ocupando espaço? Ou o problema do dinheiro que acabou mais rápido que o esperado? Ela desviou o olhar. Você não entende. Temos os gêmeos, a escola. Deles cara, a hipoteca. Entendo perfeitamente. Vocês precisavam do meu dinheiro, não de mim. O que você quer, então? Dinheiro? É isso? Quer que imploremos? Não quero nada de vocês, Vanessa. Só quero viver o que me resta de vida com dignidade. Rodrigo está arrasado. Não dorme, não come direito. Interessante como meu filho nunca se preocupou assim comigo quando eu era quem não dormia, não comia direito, vivia humilhado no canto da casa de vocês. Ela mudou de tática. E os remédios? Como vai se virar sozinho? E se passar mal? Tenho minha aposentadoria, e a doutora Mariana me ajudou a entrar num plano de saúde básico. Ficarei bem. A frustração dela aumentou. E o dinheiro do terreno? Aí estava, a verdadeira razão da visita. Está seguro, e vai continuar assim. Esse dinheiro é parte do patrimônio familiar, Alberto. Rodrigo tem direito... Rodrigo já consumiu 380 mil reais do patrimônio familiar, Vanessa, em 2 anos. Quantos relógios de luxo ele comprou? Quantas viagens? Quanto da reforma da casa foi realmente necessária? Ela ficou em silêncio, a resposta estampada na expressão culpada. Sabia que contratei um contador para verificar os extratos da conta conjunta que abri com Rodrigo? Aquela que recebeu o dinheiro da venda da minha casa? Querem que eu comece a listar os gastos? Isso é invasão de privacidade. Não. Invasão de privacidade é vasculhar meus pertences e jogar minhas memórias em caixas na garagem. Invasão de privacidade é decidir meu destino sem me consultar. O que eu fiz foi simplesmente exercer meu direito sobre o meu próprio dinheiro. Ela pegou a bolsa agitada. Você vai se arrepender disso, Alberto. Ninguém vai cuidar de você aqui. Prefiro a solidão honesta à companhia que só me quer pelo que tenho, não pelo que sou. Quando a porta fechou, senti um misto de tristeza e alívio. A mulher que meu filho escolhera para compartilhar a vida mostrava sua verdadeira face, e não era bonita de se ver. Uma semana depois, Rodrigo apareceu. Estava abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Naquele momento, curiosamente, ele parecia mais velho que eu. Pai, podemos conversar? Deixei-o entrar. Ofereci um café que ele aceitou com mãos tremendo levemente. Vanessa e eu estamos nos separando. A notícia me surpreendeu. Sinto muito, filho. Não sinta. Era um casamento falido há muito tempo. Sua saída só precipitou o inevitável. Ele tomou um gole do café, olhando para o chão. Descobri coisas, pai. Cartões de crédito escondidos, dívidas que ela não me contava. O dinheiro, seu dinheiro. Grande parte foi para coisas que eu nem sabia. Entendo. Não, pai, você não entende. Eu fui um idiota.
Me deixei manipular por ela, pela ideia de status, de aparências. Esqueci dos valores que você me ensinou. Seu olhar finalmente encontrou o meu. Havia lágrimas nos cantos. Posso falar com seus novos vizinhos? Eles me disseram algo interessante quando perguntei pelo senhor na portaria. Franzi a testa. Confuso. O que eles disseram? Que o senhor engenheiro é muito gentil, que você está ajudando na reforma da área comum do prédio, que já consertou a bomba d'água que vivia quebrando. Dei de ombros. Tenho conhecimento e tempo livre. Engenheiro. Eles te chamam de engenheiro, não de velho, não de aposentado. Engenheiro. Ele sacou o celular do bolso. Olha isso. Era uma foto antiga, digitalizada. Eu, jovem, com o uniforme da construtora onde trabalhei, segurando Rodrigo, então com uns 5 anos no canteiro de obras. Lembra desse dia? Você me levou para ver o prédio que estava construindo. Disse que um dia ia construir um só para a nossa família. Eu me sentia tão orgulhoso, mostrava essa foto para todos na escola. Meu pai é engenheiro, constrói prédios. A memória voltou nítida. Aquele sábado ensolarado, Rodrigo fascinado com os guindastes e betoneiras. Eu tinha essa foto guardada, mas nunca mais olhei para ela. Na verdade, guardei todas as suas coisas que Vanessa queria jogar fora. Estão no meu escritório, em caixas. Ela não sabia. Um silêncio se instalou entre nós. Não o silêncio incômodo de antes, mas um silêncio de compreensão mútua. Estou vendendo a casa, pai. É grande demais, cheia de más lembranças. Vou comprar algo menor para mim e para os gêmeos nos fins de semana. Vanessa fica com um apartamento na praia, que era o que ela realmente queria. E o dinheiro? Que dinheiro, pai? Não sobrou quase nada. As dívidas, você não faz ideia. Mas vou recomeçar. Encontrei um trabalho novo, salário menor, mas mais estável. Algo honesto. Olhei para meu filho. Realmente olhei. Pela primeira vez em muito tempo. Vi além do homem de meia idade, além das escolhas erradas. Vi o menino que carregava nos ombros, que ensinei a andar de bicicleta, que prometeu cuidar da mãe quando eu não estava em casa. Posso perguntar uma coisa, pai? O que realmente aconteceu com o dinheiro da venda do seu terreno? Levantei-me e fui até a pequena escrivaninha no canto da sala. Peguei um envelope e entreguei a ele. O que é isso? Abra. Dentro havia documentos de uma aplicação financeira, um seguro-saúde e o comprovante de matrícula em uma universidade para a terceira idade. O dinheiro está investido, filho. Parte para minha segurança na velhice, parte para realizar alguns sonhos adiados. Estou voltando a estudar engenharia, atualizando meus conhecimentos. O coordenador do curso disse que posso dar algumas aulas práticas para os mais jovens. Seus olhos se arregalaram. Você vai voltar a ser engenheiro? Nunca deixei de ser, filho. Apenas me esqueci disso por um tempo. Assim como você se esqueceu de ser filho. Ele baixou a cabeça, envergonhado. Eu mereço seu desprezo, pai. Não sinto desprezo, Rodrigo. Senti, mas não sinto mais. Só quero que entenda uma coisa. Algumas pontes, depois de queimadas, não precisam ser reconstruídas, mesmo que você tenha ajudado a construí-las. Isso significa que nunca vai me perdoar? Significa que o perdão e a confiança são coisas diferentes. Posso perdoar com o tempo. Mas confiar novamente, isso você precisa conquistar. Quando Rodrigo saiu naquela tarde, havia uma compreensão silenciosa entre nós. Não voltaríamos ao que éramos antes. Isso era impossível. Mas talvez pudéssemos construir algo novo, tijolo por tijolo, com mais respeito e menos expectativas. Nas semanas seguintes, soube por conhecidos em comum que a separação foi difícil. Vanessa exigiu mais do que tinha direito, ameaçou usar os gêmeos como arma. Mas Rodrigo, surpreendentemente, manteve-se firme. Conseguiu a guarda compartilhada, vendeu a casa por um valor menor que o esperado para quitar dívidas, mudou-se para um apartamento simples perto do meu bairro. Quando foi a última vez que seu filho te ligou sem pedir nada em troca? O primeiro mês sozinho foi o mais difícil. Havia noites em que o silêncio do apartamento parecia ensurdecedor.
Acordava suando, desorientado, procurando por paredes familiares. A solidão, às vezes, pesava mais que os 68 anos nas minhas costas. Mas tinha feito uma promessa a mim mesmo. Não seria vítima da minha própria história. Comecei estabelecendo uma rotina. Acordar cedo, tomar café, observando o movimento da rua pela janela, caminhada de 30 minutos no parque próximo, almoço simples, mas saudável. À tarde, leituras e estudos para as aulas na universidade para a terceira idade. À noite, um pouco de televisão ou música. Aos poucos, as paredes foram ganhando vida. Um pôster de um projeto arquitetônico famoso aqui, uma estante com livros técnicos ali, plantas que comprei na feira do bairro. O apartamento começou a refletir quem eu era, não quem os outros achavam que eu deveria ser. Os vizinhos foram uma surpresa agradável. Seu Josias, aposentado como eu, tocava violão nas tardes de domingo no pátio. Dona Cida, viúva de 70 anos, fazia um bolo de fubá que lembrava o de Regina. Marcos, um jovem engenheiro que acabara de se formar, descobriu que eu tinha sido da área e começou a me pedir conselhos sobre suas plantas de obras. Seu Alberto, o senhor entende mais que meu chefe, dizia ele, rindo quando resolvia algum problema técnico com minha ajuda. A solidão masculina na velhice tem um peso específico. Homens da minha geração não foram criados para cultivar amizades profundas, para manter redes de apoio, para compartilhar vulnerabilidades. Somos ilhas tentando parecer continentes. Por isso, construir novas conexões naquela idade exigia um esforço que nunca tinha feito. Antes, no grupo da universidade para a terceira idade, conheci Carlos, 72 anos, ex-contador que agora estudava literatura. Foi ele quem me convidou para o primeiro café fora da rotina. Alberto, você não precisa parecer sempre forte, sabe? Isso é o que adoeceu nossa geração. Sentados naquela cafeteria, dois homens idosos conversando sobre sentimentos, quebramos todas as regras invisíveis que tínhamos seguido por décadas. Minha filha também tentou controlar meu dinheiro, confessou ele. Mas meu caso, foi mais por amor equivocado que por ganância. Ainda assim, doeu. Essas conversas, essas trocas honestas com outros homens que entendiam minha jornada, foram fundamentais na reconstrução da minha identidade. Com o dinheiro investido rendendo o suficiente para complementar minha aposentadoria, pude fazer escolhas que há muito tempo não fazia. Comprei roupas novas que realmente me serviam, não as que Vanessa escolhia nas liquidações. Cortei o cabelo num barbeiro que entendia como valorizar homens mais velhos, não apenas aparar, como se aparássemos um arbusto velho. Minha saúde também melhorou. Os remédios para a pressão continuavam, mas as dores no peito diminuíram. O médico do posto, Dr. Paulo, notou a diferença. Seu Alberto, o senhor parece 10 anos mais jovem. O que aconteceu? Liberdade aconteceu, doutor. A melhor medicina que existe. 3 meses depois da mudança, recebi um telefonema inesperado. Era Patrícia, minha filha, de Portugal. Pai? Rodrigo me contou o que já aconteceu, por que não me procurou? A voz dela tremia. Senti a distância do oceano pesar entre nós. Não queria te preocupar, filha. Você tem sua vida lá. Estou voltando ao Brasil, pai. Consegui transferência no trabalho. Vou ficar em São Paulo. A notícia me pegou de surpresa. Patrícia tinha construído uma vida sólida em Lisboa, com um bom emprego em marketing internacional. Mas por quê? Porque percebi que também te abandonei de outra forma. A distância era conveniente para não enfrentar responsabilidades. Quero estar perto de você agora. Quando ela chegou 2 semanas depois, a mulher que desceu do táxi não era mais a menina que eu lembrava. Era uma adulta de 40 anos, com fios grisalhos nas têmporas e olhos que carregavam experiências que eu desconhecia. O abraço foi desajeitado no início, depois se transformou em algo profundo, como se tentássemos recuperar anos de distância em segundos. Patrícia se estabeleceu em um apartamento a poucos quarteirões do meu. Almoçávamos juntos 2 vezes por semana. Ela não tentava controlar minha vida,
Não fazia perguntas sobre meu dinheiro, não sugeria que eu não poderia viver sozinho. Apenas estava presente, como filha, não como cuidadora ou controladora. Você não precisa se mudar por minha causa, Patrícia. Não foi só por você, pai. Foi por mim também. Precisava reconectar com minhas raízes, com quem sou. Aos poucos, uma nova rotina se formou. Domingo se tornou dia de almoço em família. Rodrigo trazia os gêmeos. Patrícia cozinhava algo novo que tinha aprendido em Portugal. Eu observava tudo com um misto de cautela e gratidão. A relação com Rodrigo permanecia delicada. Ele tentava, via-se o esforço, mas havia feridas em ambos os lados que precisariam de tempo. Os gêmeos, porém, floresceram na nova dinâmica, sem a tensão da antiga casa, sem a pressão constante de Vanessa por status e aparências. Eles se mostraram mais autênticos, mais próximos de mim. Vô, o senhor pode me ensinar a consertar coisas como faz aqui? No prédio? Perguntou Mateus um dia. Essas pequenas reconexões, esses pedidos genuínos de conhecimento e tempo, não de dinheiro ou recursos, começaram a reconstruir pontes que eu acreditava estarem permanentemente destruídas. 6 meses após minha mudança, Patrícia organizou uma pequena festa de aniversário para mim. Nada extravagante, apenas um churrasco na área comum do prédio. Convidou meus novos amigos da universidade, alguns vizinhos, Rodrigo e os gêmeos. Quando cheguei à área da churrasqueira decorada com balões discretos e uma faixa simples, senti algo que não experimentava há décadas. Pertencimento. Não era o Alberto pai, ou o Alberto avô, ou o Alberto ex-marido de Regina. Era apenas Alberto, um homem de 69 anos, reconstruindo sua vida, cercado de pessoas que o viam, realmente o viam. Carlos ergueu um brinde. A Alberto, que nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, que nos lembra que a dignidade não tem idade. Os olhos de Rodrigo encontraram os meus naquele momento. Havia um pedido silencioso de perdão, mas também algo mais: respeito. Um respeito que não vinha da obrigação filial, mas do reconhecimento de um homem para outro. Naquela noite, sozinho em meu apartamento, olhei pela janela para a cidade iluminada. As luzes dos prédios, as vidas que pulsavam em cada janela, os destinos que se cruzavam nas ruas. Pensei em Regina, em como ela ficaria orgulhosa. Estou bem, meu amor. Sussurrei para o vazio que, curiosamente, já não parecia tão vazio. Quantos pais por aí estão aceitando menos do que merecem, em nome de um amor que só flui em uma direção? A vida sozinho tinha seus ritmos próprios, suas pequenas vitórias diárias que ninguém além de mim testemunhava. Como naquela manhã em que consegui consertar a torneira da pia, sem ajuda de ninguém. Um feito simples para o jovem Alberto, mas significativo para o homem de quase 70 anos que precisou reaprender a confiar nas próprias mãos. As primeiras semanas após a mudança foram marcadas por um silêncio diferente. Não era o silêncio opressivo da casa de Rodrigo, onde eu me sentia invisível, mas um silêncio que eu controlava, que podia preencher com música quando quisesse ou preservar quando precisava pensar. Aos poucos, os objetos que trouxe comigo, poucos mais significativos, começaram a ganhar novos contextos. O relógio de parede do meu pai agora marcava meu tempo, não o tempo da família que me tolerava. As fotografias antigas com Regina não estavam mais escondidas em caixas na garagem, mas exibidas com dignidade na estante que comprei em um brechó. Alberto, você tem que vir conhecer o centro de convivência do bairro, insistiu Carlos, depois de nossas aulas na universidade. Tem um grupo de engenheiros aposentados que se reúne às quintas. Você vai gostar. Relutei inicialmente. Grupos sociais nunca foram meu forte. Regina sempre foi a extrovertida da família, a que me puxava para festas e encontros. Desde sua partida, eu tinha me fechado ainda mais, e os 2 anos na casa de Rodrigo só aprofundaram meu isolamento. Não sei, Carlos. Prefiro a tranquilidade do meu apartamento. Tranquilidade ou comodismo? Venha pelo menos uma vez. Se não gostar, eu pago 1 mês do seu café na padaria do seu Juvenal. Foi assim que, numa quinta-feira chuvosa,
Entrei no Centro de Convivência da Terceira Idade São Francisco. O lugar era mais agradável do que eu esperava, espaçoso, bem iluminado, com uma biblioteca modesta, mas bem cuidada, e várias salas para atividades diversas. O cheiro de café fresco me recebeu no hall de entrada, onde senhoras jogavam cartas animadamente. Uma música suave vinha de uma das salas. Aula de dança para idosos, explicou a recepcionista. Em outra sala, um grupo de homens e mulheres praticava tai chi, movimentos lentos e precisos que pareciam uma dança silenciosa. Na sala dos fundos, encontrei o grupo que Carlos mencionara. 5 homens entre 65 e 80 anos, sentados em torno de uma mesa grande coberta de plantas arquitetônicas, maquetes simples, livros técnicos envelhecidos, discutiam acaloradamente sobre o projeto de reforma da praça do bairro. Cavalheiros, disse Carlos, este é Alberto Mendes, engenheiro civil, meu amigo da universidade. 5 pares de olhos se voltaram para mim. O mais velho, um senhor de cabelos completamente brancos e postura ainda ereta, levantou-se e estendeu a mão. Wilson Prado, engenheiro mecânico, aposentado há 15 anos. Seja bem-vindo ao Conselho dos Idosos Intrometidos, como nos chamam. Na prefeitura. Os outros riram, apresentando-se em seguida. Jorge, ex-professor de matemática. Afonso, engenheiro elétrico que trabalhou na Eletrobras. Renato, arquiteto que projetou diversos edifícios na zona oeste da cidade. E Mauro, técnico em edificações que supervisionou mais obras públicas do que conseguia se lembrar. E o que vocês fazem exatamente? Perguntei, já interessado pelas plantas espalhadas na mesa. Somos consultores não oficiais da prefeitura, explicou Wilson. Revisamos projetos de obras públicas do bairro, apontamos problemas, sugerimos melhorias. Às vezes nos ouvem, às vezes fingem que nos ouvem, mas seguimos tentando. Aproximei-me da mesa para observar a planta principal. É a reforma da Praça das Acácias, explicou Renato. A prefeitura quer modernizar, mas o orçamento é curto e o projeto tem falhas graves. Sem perceber, já estava debruçado sobre a planta, identificando problemas no sistema de drenagem, no dimensionamento dos canteiros, na circulação de pedestres. Meus dedos, antes hesitantes, agora traçavam linhas imaginárias com segurança sobre o papel. Isso aqui vai alagar na primeira chuva forte, comentei, apontando para um trecho específico. E essa inclinação da rampa de acesso está fora das normas para cadeirantes. Os 5 homens trocaram olhares aprovadores. Wilson sorriu. Você acabou de confirmar o que estávamos discutindo. Gostaria de fazer parte do nosso conselho não oficial? Naquela tarde chuvosa, encontrei mais que um grupo de velhos engenheiros discutindo projetos. Encontrei um propósito que havia perdido. Usar meu conhecimento para melhorar, mesmo que minimamente, o mundo ao meu redor. Nas semanas seguintes, minha participação no Conselho dos Idosos Intrometidos se tornou regular. Cada quinta-feira nos reuníamos para analisar projetos, discutir soluções, redigir pareceres técnicos que enviávamos para a Secretaria de Obras. Para minha surpresa, começaram a nos responder. Seu projeto de modificação do sistema de drenagem da praça foi aprovado, Alberto, anunciou Wilson numa tarde, segurando um ofício da prefeitura. Vão implementar exatamente como você sugeriu. Olhei incrédulo para o documento oficial com o carimbo da Secretaria de Obras. Mas, como? Meu sobrinho trabalha lá, confessou Mauro. Quando mandamos suas plantas, ele reconheceu a qualidade e mostrou para o engenheiro responsável. Eles estavam com um problema que você resolveu elegantemente. Uma onda de satisfação me invadiu. Uma sensação quase esquecida de ser valorizado profissionalmente. Não pela minha idade, não por ser pai ou avô, mas pelo meu conhecimento técnico, pela minha capacidade como engenheiro. Isso me lembra da primeira vez que tive um projeto aprovado, comentei, sem perceber que estava sorrindo. Era assistente na construtora recém-formado. O engenheiro-chefe estava doente e me deixou resolver um problema estrutural. Passei a noite inteira debruçado sobre as plantas. E resolveu? Perguntou Jorge. Sim,
Foi implementado exatamente como sugeri. Meu nome nem apareceu nos créditos, mas eu sabia. Eu sabia que aquela solução era minha. No final daquela reunião, Wilson me levou até uma pequena sala nos fundos do centro que eu ainda não conhecia. Esta é nossa oficina, explicou ele. Pequena, mas funcional. O espaço tinha ferramentas básicas, uma bancada de trabalho, alguns materiais organizados em prateleiras. O cheiro de madeira serrada e óleo de máquina me transportou instantaneamente para as oficinas do meu pai, onde passei tantas horas da infância observando-o trabalhar. O que vocês fazem aqui? Reparos comunitários. Consertamos coisas para pessoas que não podem pagar um técnico. Eletrodomésticos, encanamentos simples, mobiliário quebrado. Também fazemos adaptações para idosos e pessoas com deficiência. Barras de apoio, rampas pequenas, modificações em banheiros. Olhei para as ferramentas organizadas, para os projetos simples pendurados na parede, para as fotografias de pessoas sorridentes ao lado de objetos consertados. Por que nunca mencionaram isso nas reuniões? Wilson deu de ombros. Porque não é um trabalho glamouroso. Não tem placas com nossos nomes, não sai em jornal. Só fazemos porque podemos, porque sabemos como, porque nos mantém úteis. Enquanto examinavam um ventilador parcialmente desmontado sobre a bancada, algo se agitou dentro de mim. Uma memória física, não apenas mental. Minhas mãos pareciam lembrar movimentos que a mente havia esquecido. Posso? Perguntei apontando para o ventilador. Wilson assentiu entregando-me uma chave de fenda. O motor trava após alguns minutos. Já verificamos a fiação. Está perfeita. Sentei-me no banquinho alto, ajustei a luz da bancada e comecei a trabalhar. A concentração no problema mecânico concreto era quase meditativa. Esqueci do tempo, do espaço, de toda a história recente. Existiam apenas minhas mãos, as ferramentas e o problema a ser resolvido. É o rolamento, murmurei, mais para mim mesmo que para Wilson, que observava em silêncio. Estagasto de um lado faz o eixo entortar levemente quando esquenta. Isso trava o motor. Naquela noite, voltando para casa, pensei nas mãos de meu pai, calejadas, firmes, sempre criando ou consertando algo. Pensei nas minhas próprias mãos, que por tanto tempo tinham ficado ociosas, executando apenas tarefas banais, como segurar uma xícara ou manusear o controle remoto na casa de Rodrigo. Na semana seguinte, me juntei ao grupo na oficina. Meu primeiro trabalho foi consertar a cadeira de rodas de Dona Antônia, uma senhora de 84 anos que vivia sozinha em um apartamento pequeno no conjunto habitacional próximo. Seu Alberto, Deus te abençoe, disse ela quando entreguei a cadeira reformada, com rodas novas, freios ajustados, estofado remendado. Fazia 3 meses que não conseguia sair de casa sozinha. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não de tristeza, mas como uma barragem que se rompe e liberta águas por muito tempo contidas. Pela primeira vez desde que saí da casa de Rodrigo, permiti-me chorar. Não de autocomiseração, mas de uma estranha alegria de redescobrir o poder de fazer diferença com minhas próprias mãos. Homens também choram, Alberto, disse Wilson discretamente, colocando a mão no meu ombro. Só nos ensinaram a esconder. A notícia do grupo de engenheiros aposentados que consertam coisas de graça se espalhou pelo bairro. Logo, a pequena oficina no centro de convivência tinha uma lista de espera. Decidimos expandir, buscar mais voluntários, organizar melhor o trabalho. Precisamos de um nome oficial para o projeto, sugeriu Afonso, enquanto trabalhávamos na reforma de um fogão. Que tal Engenharia da Experiência? Propôs Jorge. Wilson balançou a cabeça. Parece nome de consultoria, cara. Somos mais simples que isso. Mãos que constroem, sugeri pensando nas mãos de meu pai, nas minhas, nas deles. O nome pegou. Em 2 meses, Mãos que Constroem tinha se tornado um projeto registrado na prefeitura, com direito a uma pequena verba para material. A oficina foi ampliada,
Ganhamos ferramentas novas, atraímos mais voluntários, nem todos engenheiros, mas todos com alguma habilidade e vontade de ajudar. Numa dessas manhãs, na oficina ampliada, um senhor alto e magro entrou segurando um objeto enrolado em um pano. Bom dia! Me disseram que vocês consertam coisas antigas. Tentamos, pelo menos, respondi, limpando as mãos no avental. O que temos aqui? Ele desenrolou o pano, revelando um modelo antigo de rádio vitrola portátil, daqueles com alça de couro e acabamento em madeira. Era do meu avô, deve ter uns 70 anos, parou de funcionar há décadas, mas não tenho coragem de jogar fora. Examinei a peça com cuidado. O gabinete estava em bom estado, apenas com arranhões superficiais. Os componentes internos pareciam intactos, apesar da poeira acumulada. Como é seu nome? Ernesto. Ernesto Sabino. Olhei para ele com mais atenção. Havia algo familiar naquele rosto. Sabino. O senhor por acaso é parente do Antônio Sabino? Ele era mestre de obras na construtora onde trabalhei nos anos 80. Os olhos do homem se iluminaram. Antônio era meu pai. Seu pai me ensinou mais sobre construção prática que a faculdade inteira. Confessei, surpreso com a coincidência. Ele tinha um jeito único de resolver problemas no canteiro de obras. Isso é verdade, riu Ernesto. Papai sempre dizia que na prática a teoria é outra. Ele faleceu há 5 anos. Sinto muito, disse sinceramente. Era um homem e tanto. Foi por isso que guardei este rádio. Era o tesouro dele, levava para todas as obras. Vocês acham que pode ter conserto? Olhei novamente para o aparelho. Seria um desafio considerável. Precisaríamos de peças específicas, talvez fabricar algumas. Vamos fazer esse rádio tocar novamente, Ernesto, pelo seu pai. Foi através do projeto que conheci Helena, 64 anos, viúva há 5, ex-professora de artes. Ela apareceu na oficina com uma máquina de costura antiga que precisava de reparo. Era da minha mãe, explicou. Não tem valor financeiro, mas significa muito para mim. Helena tinha olhos vivos e inquietos, cabelos grisalhos cortados em um estilo moderno e mãos que pareciam estar sempre em movimento, como se estivessem constantemente criando algo invisível no ar enquanto falava. Passei uma semana trabalhando naquela máquina Singer dos anos 50, pesquisando peças, limpando mecanismos enferrujados, ajustando engrenagens. Quando terminei, chamei Helena para buscá-la. Testei com vários tecidos. Está funcionando perfeitamente agora. Ela olhou para a máquina reluzente, passou os dedos pelo metal polido, pela madeira restaurada da base. Ficou mais bonita que quando minha mãe a usava, disse, com lágrimas nos olhos. Helena voltou na semana seguinte, não para buscar ou levar algo para conserto, mas com uma proposta. Estamos criando um projeto de arte-terapia para idosos no Centro Cultural. Poderíamos fazer uma parceria com vocês? Objetos consertados que ninguém reclama podem ser transformados em arte, e o dinheiro da venda reverte para ambos os projetos. Suas mãos desenhavam no ar enquanto falava, esboçando possibilidades, pintando visões. Havia uma energia contagiante nela, uma criatividade que fluía naturalmente. A parceria deu certo. Logo, a oficina Mãos que Constroem e o ateliê Cores da Vida ocupavam espaços adjacentes no centro de convivência. Voluntários circulavam entre os dois ambientes. Objetos ganhavam nova vida, tanto funcional quanto artística. Sabe o que me encanta em você, Alberto? Perguntou Helena uma tarde, enquanto me observava consertar um brinquedo mecânico. A maneira como suas mãos trabalham. Há uma segurança nelas, mesmo quando estão lidando com algo frágil. Olhei para minhas próprias mãos, enrugadas, manchadas pela idade, com veias proeminentes, mãos que carregavam a história de uma vida inteira. Nunca pensei nelas assim. Deveria. Um artista reconhece a beleza nas ferramentas do ofício. Helena e eu desenvolvemos uma amizade que gradualmente se transformou em algo mais. Aos 70 anos, descobri que o coração ainda é capaz de acelerar na presença de alguém especial,
que as mãos podem tremer não só pelo peso da idade, mas pela antecipação de um toque. Nosso primeiro beijo aconteceu de maneira inesperada. Estávamos trabalhando juntos em um abajur antigo, eu consertando a parte elétrica, ela restaurando a cúpula decorada. Nossas mãos se tocaram acidentalmente sobre a mesa. "Desculpe", murmurei. Ela não respondeu. Apenas segurou minha mão e, com um movimento suave, puxou-me para mais perto. O beijo foi delicado, hesitante, como se ambos estivéssemos redescobrindo um idioma esquecido. "Tudo bem?", perguntou ela depois, seus olhos buscando os meus. "Mais que tudo bem", respondi, surpreso com a naturalidade daquele momento. Wilson, que entrou na oficina naquele exato instante, fingiu não ver nada, mas o sorriso mal contido o traía. Numa tarde, enquanto almoçávamos no pequeno restaurante da esquina, Helena me perguntou sobre Regina. "Como era seu casamento? Foram felizes?" Hesitei. Raramente falava sobre Regina, menos ainda sobre nosso relacionamento. Fomos complementares. Eu era o prático, ela a sonhadora. Eu construía estruturas, ela dava cor a elas. "Você ainda sente falta dela?" Não era uma pergunta, mas confirmei mesmo assim. Todo dia, depois que ela partiu, perdi meu norte. Acho que foi por isso que me permiti ser anulado na casa de Rodrigo. Sem Regina, eu já não sabia quem era. Helena pegou minha mão sobre a mesa. "E agora? Sabe quem é, Alberto?" Olhei para nossas mãos entrelaçadas, as dela com manchas da idade e calos de quem trabalha com arte, as minhas com cicatrizes antigas de obras e novas da oficina. Estou descobrindo. A cada dia, a cada projeto, a cada pessoa que ajudamos, estou me redescobrindo. Ela sorriu, uma mistura de ternura e compreensão. "Regina ficaria orgulhosa de ver o homem que você está se tornando novamente." Aquela frase, simples, direta, desatou um nó que eu carregava há anos. A ideia de que seguir em frente não significava trair a memória de Regina, mas honrá-la. Foi nesse período que Patrícia anunciou seu retorno definitivo ao Brasil. Em nossas conversas por telefone, eu tinha mencionado o projeto Mãos que Constroem, mas ela não imaginava sua dimensão até visitar a oficina. "Pai, isso é incrível! Vocês estão impactando a vida de tantas pessoas." Ela caminhou pelo espaço, observando os pensuastos voluntários trabalhando, os objetos sendo consertados, as fichas organizadas metodicamente. "Sabe o que isso precisa? Um site, mídias sociais. Vocês poderiam conseguir doações, expandir para outros bairros." Patrícia, com sua experiência em marketing, rapidamente transformou nossa operação informal em algo mais estruturado. Em um mês, tínhamos um site simples, mas funcional, uma página nas redes sociais e nossa primeira doação significativa de uma empresa de materiais de construção. "Pai, você está diferente", comentou ela, enquanto me ajudava a catalogar ferramentas para o site. "Mas vivo. Me sinto vivo, filha, pela primeira vez em muito tempo." "É o projeto? Ou talvez tenha algo a ver com essa tal de Helena que você menciona a cada 5 minutos?" Provocou, com um sorriso maroto que lembrava o de Regina. Senti o rosto esquentar, como um adolescente flagrado no primeiro amor. "Ambos, acho." Rodrigo, quando soube do projeto, ofereceu ajuda na gestão financeira. "Posso organizar a contabilidade, pai. Pro bono. Seria um prazer ajudar." Aceitei com cautela. Nosso relacionamento ainda estava em reconstrução, mas este parecia um terreno seguro para começar. Um projeto onde ele poderia contribuir sem que nossos problemas pessoais interferissem. Numa manhã de sábado, levei os gêmeos para conhecer a oficina. Lucas, sempre observador, percorreu o espaço analisando cada ferramenta, cada projeto em andamento. Mateus se encantou com o lado artístico da parceria com Helena. "Posso vir ajudar nos finais de semana, avô?" perguntou Lucas. "Sempre quis aprender a consertar coisas." "Eu também posso ajudar", emendou Mateus. "Posso fazer a ponte com o ateliê da dona Helena." Naquela tarde, enquanto observava meus netos trabalhando ao meu lado,
Lucas concentrado no reparo de um rádio antigo, Mateus pintando uma cadeira restaurada. Senti uma plenitude que nunca imaginei experimentar novamente. "O senhor tá feliz, né, vô?" perguntou Lucas de repente, sem tirar os olhos do rádio. A pergunta tão direta me pegou de surpresa. "Por que diz isso?" "O senhor sorri mais agora. Lá em casa, o senhor quase nunca sorria." A observação, feita com a sinceridade própria dos adolescentes, atingiu-me como uma revelação. Era verdade. Eu sorria mais agora. Ria mais, falava mais, vivia mais. "Sim, Lucas, estou feliz." "Que bom", disse ele simplesmente, voltando sua atenção ao rádio. "O senhor merece." Uma mulher chegou com um velho relógio de parede quebrado. Reconheci. Imediatamente o modelo, muito parecido com o que meu pai me dera quando me formei engenheiro. Aquele que ficava na sala da minha antiga casa. "Meu marido faleceu há 3 anos", explicou ela. "Este relógio era dele. Parou de funcionar no dia do velório e nunca consegui consertá-lo." Peguei o relógio com cuidado, examinando o mecanismo. "Posso dar um jeito nisso. Vai levar alguns dias, mas ficará como novo." "Quanto vai custar?" perguntou, preocupada. "Nada. Só aceitamos doações voluntárias. E... apenas se a pessoa puder." Seus olhos se encheram de lágrimas. "Mas deve haver algo que eu possa fazer em troca." Wilson, que trabalhava numa mesa próxima, interveio. "A senhora sabe cozinhar? Estamos pensando em oferecer um almoço de confraternização para todos os voluntários no próximo mês." A senhora, Dona Marta, como ficamos sabendo, não apenas cozinhava, mas tinha sido chefe em um restaurante por décadas. Nosso almoço de confraternização se transformou em um evento memorável, com pratos que nenhum de nós havia provado em anos. Foi durante os preparativos para esse almoço que Helena e eu nos aproximamos ainda mais. Passávamos horas juntos, não apenas na oficina e no ateliê, mas em passeios pelo bairro, jantares simples em restaurantes locais, sessões de cinema no centro cultural. "Nunca pensei que encontraria isso novamente", confessei numa noite enquanto caminhávamos de mãos dadas pelo parque. "Isso o quê?" "Essa leveza, essa sensação de que o mundo ainda tem possibilidades." Helena apertou minha mão. "O mundo sempre tem possibilidades, Alberto. A questão é se estamos abertos a enxergá-las." Foi no almoço de confraternização que Helena, sentada ao meu lado, fez a pergunta que eu não esperava. "Alberto, já pensou em morar comigo?" Engasguei com o vinho. Wilson, sentado à frente, tentou disfarçar o riso. "Morar juntos?" "Sim, meu apartamento é maior que o seu. Tem uma varanda ótima para suas plantas e fica a 2 quarteirões do centro de convivência." A ideia de compartilhar novamente um espaço com alguém me assustava. Depois da experiência na casa de Rodrigo, tinha me acostumado com minha independência, com o controle total sobre meu ambiente. "Não precisa responder agora", continuou ela. "É só uma ideia. Pense nela." Naquela noite, sozinho em meu apartamento, olhei ao redor. Os espaços que tinha preenchido com tanto cuidado, as paredes que agora contavam minha nova história. Pensar em deixar aquilo me dava uma sensação de perda, mas ao mesmo tempo, imaginar acordar ao lado de Helena todos os dias, compartilhar café da manhã na varanda ensolarada, caminhar juntos até a oficina. Meus olhos pousaram na fotografia de Regina sobre a estante. Seu sorriso parecia diferente agora, não mais uma lembrança dolorosa do que perdi, mas um lembrete gentil do que aprendi. "O que você acharia, meu amor?" perguntei em voz alta. "Seria traição começar de novo aos 70? O silêncio do apartamento foi minha única resposta, mas de alguma forma parecia um silêncio de aprovação. No domingo, durante o almoço em família, comentei sobre a proposta de Helena. "O que vocês acham?" Patrícia foi a primeira a responder. "Acho maravilhoso, pai. Helena é incrível. Vocês se dão bem, têm interesses em comum." Rodrigo parecia mais hesitante. "O senhor tem certeza? Depois de tudo..." Entendi sua preocupação. Depois do que passei em sua casa, entregar novamente minha independência parecia um risco. "É diferente, filho. Completamente diferente. Com Helena, seria uma
Parceria entre iguais. Não estaria dependendo dela, nem ela de mim. Apenas escolhendo compartilhar a vida. Os gêmeos trocaram olhares cúmplices. Dona Helena faz aquele bolo de chocolate com calda? Perguntou Lucas. Porque se faz, você definitivamente deveria se mudar para o apartamento dela, avô. Todos rimos. A tensão se quebrou. Na semana seguinte, convidei Helena para jantar no meu apartamento. Preparei a refeição eu mesmo, uma habilidade que tinha desenvolvido nos meses de vida solo. Nada extraordinário, mas digno. Depois do jantar, mostrei a ela um desenho que tinha feito. Uma planta baixa, na verdade. O que é isso? Perguntou ela curiosa. Uma proposta alternativa. Ao invés de me mudar para seu apartamento, ou você para o meu... E se comprarmos um novo? Juntos? O desenho mostrava um apartamento um pouco maior, com 2 quartos, um para dormitório, outro para transformar em ateliê, oficina compartilhada. Uma varanda ampla, cozinha aberta para a sala, espaço para receber. Família e amigos. Seria um novo começo para nós dois. Helena estudou o desenho por um longo momento. Depois, com os olhos marejados, pegou um lápis e fez algumas alterações. Ampliou a varanda, redesenhou a disposição dos móveis na sala, acrescentou detalhes que eu não tinha pensado. Acho que podemos fazer isso funcionar, disse finalmente. Juntos. Juntos, repeti, a palavra carregando um peso e uma leveza simultâneos. Naquela noite, planejamos não apenas um novo espaço físico para habitar, mas um novo capítulo de vida para compartilhar. Aos 70 anos, eu estava prestes a embarcar em uma aventura que muitos considerariam própria da juventude: construir um lar com alguém, fundir vidas, criar novos hábitos e rotinas. Quando Helena foi embora, fiquei um tempo sentado na varanda olhando as estrelas. Pensei no menino que fui, sonhando em construir prédios, no jovem engenheiro, orgulhoso de seu primeiro projeto, no pai que abandonou a profissão para garantir o futuro dos filhos, no idoso desrespeitado que quase perdi de vista, e, finalmente, no homem que estava me tornando agora. Diferentes versões de mim mesmo, conectadas por um fio invisível de dignidade que, mesmo esticado, nunca havia se rompido completamente. No dia em que assinamos o contrato do novo apartamento, Wilson e os outros amigos do Conselho dos Idosos Intrometidos apareceram de surpresa com uma garrafa de champanhe. Aos arquitetos da própria felicidade, brindou Wilson, erguendo sua taça. Que nunca. Paremos de construir, mesmo quando os outros acham que já passamos da idade de começar novos projetos. Olhei para Helena, seu sorriso radiante refletindo o meu próprio. Tinha sido necessário perder quase tudo, dinheiro, status, até o respeito da própria família, para encontrar algo mais valioso. A capacidade de reconstruir não apenas objetos quebrados, mas a própria vida. Quantos homens desistem de sonhar depois dos 60, acreditando que os melhores dias já passaram? Quantos pais aceitam o papel de coadjuvantes na própria vida, como se o protagonismo fosse privilégio exclusivo da juventude? Ao olhar para Helena, para meus amigos, para o novo lar que estávamos prestes a construir, entendi que cada idade traz sua própria forma de plenitude, que a dignidade não tem prazo de validade, que um homem nunca é velho demais para desenhar os contornos da própria história, e que algumas vezes, para construir algo novo, é preciso ter a coragem de derrubar as estruturas antigas que já não sustentam quem nos tornamos. Quando foi a última vez que sentiu essa alegria, Alberto? Perguntou-me Wilson em um momento mais quieto da celebração. Refleti por um instante. Talvez nunca, não assim. Vê como é irônico, comentou ele. Precisou perder quase tudo para encontrar algo que nunca teve antes. Essa observação simples carregava uma verdade profunda que me acompanharia pelos anos seguintes. A perda, que parecia o final de tudo, havia sido apenas o início de uma nova jornada. Como um edifício que precisou ser demolido para que outro, mais sólido, pudesse ser erguido em seu lugar. Na semana da mudança para o novo apartamento, recebi uma mensagem inesperada de Vanessa.
Era a primeira vez que ela tentava contato direto desde nossa última conversa tensa, mais de um ano atrás. Alberto, soube que você está bem reconstruindo sua vida. Fico feliz. Gostaria de conversar, se possível. Mostrei a mensagem para Helena, que apertou minha mão em apoio silencioso. O que você quer fazer? Não. Sei, parte de mim não quer reviver aquele capítulo, mas outra parte sente que talvez seja a hora de fechar esse ciclo completamente. Respondi marcando um café em um local neutro, próximo ao centro cultural. No dia combinado, encontrei uma Vanessa diferente da que lembrava, mais magra, com olheiras visíveis, sem a postura arrogante de antes. Obrigada por vir, disse ela nervosa. Não tinha certeza se responderia. O que você quer, Vanessa? Ela respirou fundo. Primeiro, pedir desculpas. Sei que não muda nada do que aconteceu, mas eu realmente sinto muito pela forma como te tratei, como nós te tratamos. Assenti em silêncio, esperando que continuasse. Segundo, queria que soubesse que Rodrigo está realmente tentando mudar. Não estamos mais juntos, mas mantenho contato por causa dos meninos. Ele está diferente, mais centrado, mais presente para os gêmeos. Fico feliz em ouvir isso. E terceiro, ela hesitou, precisava te ver para me libertar da culpa. Tenho feito terapia, tentando entender por que me tornei aquela pessoa mesquinha, gananciosa. Não me reconheço quando penso naquela época. Olhei para essa mulher que tanto mal havia causado à minha vida e, surpreendentemente, não senti raiva ou ressentimento. Apenas uma espécie de compaixão distante por alguém que também parecia estar lutando para reconstruir-se. O perdão é um processo, Vanessa. Não acontece de uma hora para outra. Eu sei. Não espero que me perdoe agora ou mesmo um dia. Só queria que soubesse que reconheço o mal que causei e estou tentando ser uma pessoa melhor. Por mim, pelos gêmeos, por todos. Quando nos despedimos, não houve abraços ou promessas de reconciliação. Apenas um reconhecimento mútuo de que o passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava sendo construído, tijolo por tijolo, escolha por escolha. A mudança para o novo apartamento com Helena marcou o início de uma nova fase. Combinamos nossas vidas, nossas rotinas, nossos objetos, nossas histórias. A foto de Regina ganhou um lugar de honra na estante da sala, ao lado de uma foto do falecido marido de Helena. Nossos passados não eram rivais, mas partes complementares de quem éramos agora. O espaço, como planejado, tinha um quarto transformado em ateliê e oficina compartilhada. Helena pintava e criava, eu consertava e construía. Às vezes nossos projetos se cruzavam, ela decorando objetos que eu restaurava, eu construindo estruturas para suas criações artísticas. Sabe o que mais gosto em você? Alberto? Perguntou Helena uma noite enquanto trabalhávamos lado a lado no ateliê. A maneira como suas mãos falam. Como assim? Suas mãos têm uma linguagem própria. Quando trabalham, contam histórias sobre quem você foi, quem você é, o que valoriza. Olhei para minhas mãos velhas marcadas por décadas de trabalho. Nunca tinha pensado nelas como narradoras da minha história. E o que elas dizem? Que você é um homem que constrói, que conserta, que cuida. Um homem que não tem medo de se sujar, de sentir dor, de tentar novamente quando algo não dá certo. Seus olhos encontraram os meus com uma intensidade que ainda me surpreendia. Um homem que vale a pena amar. Naquele momento, entendi que havia reconstruído algo muito mais fundamental que uma carreira, um status, ou mesmo uma família. Tinha reconstruído minha capacidade de receber e dar amor, não o amor sacrificial, e muitas vezes não correspondido que ofereci por décadas como pai, mas um amor entre iguais, um amor que elevava em vez de diminuir. O projeto Mãos que Constroem continuou crescendo. Com a ajuda de Patrícia no marketing digital e Rodrigo na organização financeira, conseguimos expandir para outros 2 bairros da cidade. Os gêmeos, agora com presença regular nos finais de semana, traziam amigos para ajudar e aprender. Vô,
Quero ser engenheiro como o senhor, anunciou Lucas em um desses domingos, enquanto ajudava a instalar barras de apoio no banheiro de um senhor com dificuldades de mobilidade. Pensei que você queria ser advogado como seu pai. Ele balançou a cabeça. Não. Quero construir coisas que durem, que façam diferença na vida das pessoas, como o senhor faz. Suas palavras me atingiram com uma força inesperada. O legado que eu pensava ter perdido, desperdiçado, estava ali, se manifestando de uma forma que nunca imaginei. Aos 70 anos, quando muitos homens acreditam que sua história está chegando ao fim, eu estava descobrindo que a minha ainda tinha muitos capítulos a serem escritos, não apenas como pai ou avô, não apenas como companheiro de Helena, mas como um homem completo, com propósito renovado e uma dignidade que ninguém mais poderia tirar de mim. Numa tarde de domingo, enquanto nossa família expandida se reunia para o almoço mensal, Patrícia e Paulo, Rodrigo e os gêmeos, Helena e eu, e até mesmo Carlos e Wilson, que haviam se tornado presença constante, olhei ao redor da mesa e senti uma gratidão profunda pela jornada que me trouxe até ali. Um brinde. Propus erguendo minha taça. A capacidade de reconstrução que existe em cada um de nós. As taças se encontraram no centro, cristais tilintando como sinos, anunciando não um fim, mas um recomeço. Quanto vale a dignidade de um homem? Essa é uma pergunta que só entendemos realmente quando somos forçados a responder com nossas escolhas, não com nossas palavras. E a resposta, como descobri aos 68 anos, é que ela vale tudo, absolutamente tudo. 1 ano se passou desde aquela tarde em que recebi a mensagem que mudou tudo. 1 ano desde que escolhi dignidade acima de conforto, respeito acima de conveniência familiar. Hoje, aos 70 anos recém-completados, minha vida é irreconhecível comparada àquela que vivia na casa de Rodrigo. O apartamento alugado se tornou próprio. Usei parte do dinheiro investido para dar entrada e financiei o restante em um plano especial para idosos. As paredes agora estão repletas de projetos, de livros, de vida. Na pequena varanda, cultivo ervas e flores em vasos coloridos. Na universidade para a terceira idade, não sou mais apenas aluno. Agora ministro um curso de introdução à engenharia para outros idosos interessados em compreender como os espaços que habitam foram construídos. 2 vezes por mês, levo meus alunos para visitas técnicas em obras pela cidade. Uma parceria com a construtora, onde Marcos, meu jovem vizinho, agora trabalha como gerente de projetos. Patrícia se estabeleceu definitivamente no Brasil. Casou-se recentemente com Paulo, um professor de português que conheceu dando aulas para estrangeiros em Portugal. Espero meu primeiro neto desse lado da família para daqui 5 meses. Rodrigo. Rodrigo ainda está em seu processo de reconstrução pessoal. A separação de Vanessa foi litigiosa, deixou cicatrizes, mas também abriu espaço para um homem mais autêntico emergir. Ele abandonou a carreira em finanças corporativas e abriu uma pequena empresa de consultoria. Ganha menos, trabalha mais, mas há um brilho diferente nos olhos dele. Pai, lembra quando me levava para as obras quando eu era pequeno? Aquela sensação de construir algo concreto, algo que permanece. É isso que quero de volta na minha vida. Os gêmeos, agora com 15 anos, passam mais tempo comigo que antes. Lucas, o mais reservado, descobriu interesse por desenho técnico e frequentemente traz seus esboços para que eu analise. Mateus, o sensível, prefere literatura e filosofia, assuntos que tenho explorado nos cursos livres da universidade. O mais surpreendente talvez seja meu círculo social. Aos 70 anos, tenho mais amigos verdadeiros que em qualquer outro momento da vida. Carlos se tornou quase um irmão. Josias me ensinou a tocar violão. Ainda sou terrível, mas a alegria de aprender é impagável. Dona Cida e eu compartilhamos um gosto por jardinagem e às vezes por conversas que vão além da amizade, algo que nunca imaginei experimentar novamente depois de Regina. Este novo capítulo me ensinou lições que gostaria de compartilhar com outros homens, especialmente pais,
que possam estar vivendo situações semelhantes. Primeira lição: sua dignidade não está atrelada à gratidão de seus filhos. Você pode ser um excelente pai e, ainda assim, criar filhos que o desapontam. Isso não diminui seu valor como homem. Segunda lição: estabelecer limites não é egoísmo, é sobrevivência. Muitos de nós fomos criados para sacrificar tudo pela família, mas quando o sacrifício se torna exploração, é hora de traçar linhas claras. Terceira lição: nunca é tarde para recomeçar. Aos 68 anos, eu acreditava que minha vida estava acabando, que meu destino era aceitar migalhas de atenção em troca do teto que compartilhava com meu filho. Descobri que ainda havia muito a viver, a contribuir, a experimentar. Quarta e talvez mais importante lição: perdão não significa retornar ao status quo. Perdoei Rodrigo, eventualmente. Isso não significa que permiti que as mesmas dinâmicas se restabelecessem. Nossa relação agora é mais honesta, mais cautelosa, mas também mais autêntica. Hoje, quando olho pela janela do meu apartamento e vejo o pôr do sol tingindo de laranja os prédios da cidade, penso nas construções invisíveis que sustentam nossas vidas, os alicerces de dignidade, os pilares de respeito próprio, as vigas de coragem que precisamos para tomar decisões difíceis. A vida me ensinou que é possível reconstruir mesmo depois dos escombros, que um homem não é definido pelos tijolos que carrega, mas pelas estruturas que escolhe edificar ou desmontar. Se essa história tocar seu coração, quero saber de onde você está assistindo. Escreve aqui nos comentários a sua cidade, seu estado ou até seu país. Deixa eu saber que essa mensagem chegou até você. E se você conhece algum pai que está aceitando menos do que merece, compartilha esse vídeo, porque tem muitos homens precisando entender que valorizar-se não é egoísmo, é necessidade. Se esse relato te fez refletir, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Escreve também o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou impor limites com seus filhos? E se essa história te fez pensar, deixa seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais de homens que escolheram sua dignidade. Porque aqui a gente não conta a história de vítima, a gente conta a história de recomeço. Um abraço de São Paulo. E lembra, você construiu muito mais do que uma família, construiu um homem que merece respeito. Quantas vezes nós, homens, engolimos desrespeito em nome da paz? Quantos pais estão financiando a própria humilhação? Eu aprendi aos 68 anos que um homem não precisa aceitar migalhas de quem recebeu um banquete de oportunidades, que ser pai não significa ser explorado, e que nunca, mas nunca mesmo, é tarde demais para um homem se reerguer. Tem silêncios de pai que pesam mais que gritos, mas também tem palavras de homem que, quando finalmente ditas, constroem pontes para um futuro mais digno.